TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro a Paulo André Teixeira Quimaide, por proposição do vereador Carmo Luiz. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o vereador Carmo Luiz. Convidamos também Paulo Simão Quimaide, pai do nosso homenageado. Senhora Edila Teixeira Quimaide, mãe do homenageado. Convidamos ainda Ana Lucila Moreira, esposa do homenageado. E o senhor Nelson Baú Quimaide, padrinho do homenageado. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam o senhor Paulo André Teixeira Quimaide. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos nesta noite. Antes de declarar aberta, gostaria de, com todo o respeito, agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Vocês podem ter a mais absoluta certeza que fosse o prêmio maior, muito maior, que nós veremos receber, se Deus quiser, mas esse diploma de cidadão campineiro não seria nada. Não valeria se vocês não estivessem presentes, as pessoas que nós amamos. Quando nós recebemos um prêmio, nós precisamos que aquelas pessoas que nos amam, que são nossos arrimos, estejam presentes. E nesta noite é tudo que o seu Paulo, tem nesta noite, todos os amigos presentes, e desta forma agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho, né, Paulo? Para estar conosco nessa noite de festa. Será uma noite muito linda, eu garanto para vocês, uma noite de festas maravilhosa, onde nós poderemos abraçar um grande homem e fazer com que, como uma tocha para o futuro, sirva como uma luz para o futuro, para o que se propõe a vida desse grande homem, agora, a partir de hoje, cidadão da cidade, cidadão campineiro, mais um cidadão campineiro.
Então, desta forma, declaro aberta esta reunião solene, agradecendo a presença de todos, e especialmente da mesa. Aberta a reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
convidamos todos os presentes a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de falar com vocês e dizer da nossa felicidade de estarmos nesta noite, nesta casa, a Casa do Povo. E para mim, como edil da cidade de Campinas, representando toda a cidade de Campinas, porque o projeto do Paulo ele tramitou dentro da Câmara por várias comissões, desde a legalidade até a honraria, depois passou por 2 votações nesse plenário e fora votado por unanimidade nesta casa, e eu me sinto honrado, de verdade, de poder dar um prêmio de cidadão campineiro a uma pessoa com tão alto grau, com tanto brilho, com tanta qualidade, e tão jovem ainda, né? Tão jovem, que tem tanto a mostrar, tem muita coisa a apresentar à sociedade, e nós, que aqui, imbuídos de esperança, de crença, de que o nosso país será melhor, de que o nosso mundo será melhor, de que nossa geração, nós, né, Paulo, 50 anos, e o seu Paulo, 70, 75, seu Paulo? Isso. Fizemos a nossa caminhada, estamos fazendo a nossa caminhada e deixando um legado, deixando uma história, para que o André possa continuar conduzindo, né, André? Você e muitos outros jovens juntos, representando todos os jovens, possam continuar conduzindo. E nessa noite, o que nós estamos fazendo aqui é dar ao Paulo André Kimadi uma luz, uma tocha, Paulo, uma tocha para você, para que você possa dar mais referência, porque você sabe que você é referência para muitos jovens, para muitas pessoas que estão aí na trajetória ainda, na caminhada ainda, muitas vezes 10 anos atrás, 15 anos atrás, e mostrar para todas as pessoas que a diferença de tudo é o tempo, é a experiência, quantas vezes o Paulo deixou de sair para a balada e ficou estudando, quantas vezes deixou de curtir ou de fazer algo que muitas vezes era apenas o prazer para poder buscar o seu objetivo. E um homem, quando tem esta visão, quando tem esta coragem e possui, além de toda essa vontade, de todo esse desejo, uma quantidade de anjos como base. Pessoas que te amam de verdade, que tem em você uma referência, tem em você uma luz, tem em você uma pessoa que demonstra que dá para acreditar realmente no futuro, que dá para acreditar no nosso país, que dá para acreditar e continuarmos caminhando imbuídos daquela primeira palavra que eu disse, de esperança, que podemos semear realmente e fazer deste mundo um mundo melhor. E esperamos de verdade que nesta noite, com que estamos a cidade te abraçando, sirva como referência de luz para aqueles que te observam e internamente sirva para que você observe que é apenas o primeiro caminho, o primeiro dos caminhos, o primeiro dos grandes prêmios que este homem irá ganhar. E para mim, Paulo, de verdade, eu estou mudando todo o discurso que o meu assessor fez, mas para mim é verdade, e quero que você leve essa responsabilidade diante de todas as pessoas que te amam. Vai ser uma honra para mim, eu vou entrar na história por ter dado um cidadão campineiro para você. Escreva isso, Paulo. Pode ter a mais absoluta certeza, com a base de vida, com o amor que você tem, com os anjos que te envolvem, com a quantidade de pessoas que te amam, e da forma como amam, e imbuído do sentimento que você está, e da sua humildade. Parabéns. Parabéns. Eu tenho absoluta certeza que você galgará degraus enormes neste planeta e trará a maior esperança, a maior segurança, e trará. Eu sei que é bastante peso o que eu estou falando, talvez sinta-se dessa forma, mas gostaria que você realmente tomasse posse disso, porque todos os olhinhos que estão aqui nesta noite olhando para você acreditam nisso.
acreditam, todos eles acreditam. Então, em nome desta homenagem, eu vou voltar para cá. Desculpe, viu, Denis? O Denis é o nosso chefe de gabinete, ele deixa tudo organizadinho, mas eu não consigo seguir. Eu gostaria de, antes de continuar e seguir o meu discurso aqui, que eu prometo ser breve agora, cumprimentar essa homem nobre também, uma pessoa que eu tive o privilégio, a honradez de estar junto ao seu Paulo Simão Quimaide. Obrigado, viu, seu Paulo? Um homem de uma envergadura, de um quilate maravilhoso, extraordinário, seu Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. O resultado da formação, dona Edila Teixeira Quimaide, que é a mãe do nosso homenageado. Muito obrigado, viu, dona Edila? Tenho absoluta certeza que a condução de vocês fez com que tivesse essa família maravilhosa e pudesse deixar esse legado maravilhoso. E não poderíamos deixar de citar você, viu, Ana Lucila Moreira? Eu tenho absoluta certeza, a esposa do nosso homenageado, que você é a coluna verdadeira de todo esse sucesso. Continuem desta forma, unidos e firmes. É claro que as adversidades muitas vezes nos fazem balançar, mas continuem firmes. O sucesso de vocês é muito grande e terão que ter muita humildade para o brilho enorme que a vida de vocês dará. E eu gostaria de cumprimentar também o Nelson Quimaide, que é o padrinho do nosso homenageado, que conduziu também, o trouxe até aqui. Como eu disse no Dia das Mães, nós somos resultados do meio, né? Somos resultado do que a nossa família nos proporcionou, nos deu. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui. Eu vou ler o currículo, vou voltar, que era para ter feito apenas isso, viu? Falar aqui do nosso homenageado não é nada fácil, pelo seu imenso currículo. O Denis falou que não dava para pôr tudo, né, Denis? Ele falou, não dá para pôr tudo, senão você vai ficar lá 1 hora lá falando. Hoje aqui nós estamos pelos serviços prestados na área médica, não somente em Campinas, mas em outras cidades e em vários outros países. O doutor Paulo André Teixeira Quimaide é filho do senhor Paulo Simão Quimaide e da senhora Edila Teixeira Quimaide, e é casado com a médica doutora Ana Lúcia Moreira, e é pai de 3 lindos filhos, o Felipe, a Giovana e o Tiago. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os familiares e os filhos do Paulo. Muito obrigado. O Paulo é graduado médico pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no ano de 1993. A Vera começou a contar uma história para mim, depois não acabou, né, Vera? Eu queria até contar, mas não deu tempo, do aperto que o seu Paulo passou na época, né, seu Paulo? Do sofrimento. E para vermos, né, como chegamos, né, como as coisas são, como a vida é. E ele fez mestrado em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, em 1999, e o doutorado em Ciências Médicas na área de Neurologia pela Universidade Estadual de Campinas também, a Unicamp, no ano de 2004. Possui títulos de especialista em Neurologia, ABN e AMB, e Neurofisiologia Clínica pela SBNC e AMB. Experiência na área de Neurofisiologia Clínica, atuando nos campos de eletroneuromiografia, potenciais evocados e monitoração neurofisiológica intraoperatória. Entre os anos de 2011 e 2015, fora presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e, desde 2017, é o presidente do capítulo latino-americano da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica, com um mandato até 2021. Autor de diversos títulos e artigos publicados. Aliás, lançou na semana passada, é isso, né? Parabéns, viu? Parabéns, isso mesmo. E gostaria de, diante do que for colocado, diante da posição, dizer da minha gratidão, mais uma vez, por todos estarem, porque quando nós recebemos um prêmio e somos observados por quem amamos, é aí que realmente vale, né? Todo aquele esforço, as noites sem dormir, os trabalhos, aqueles que realmente entendem o que passamos e por que chegamos onde chegamos. Então, desta forma, Paulo, eu, como vereador da cidade de Campinas, com imensa gratidão,
entregamos para você esse prêmio, lhe oferecemos e torcemos de verdade que ele seja apenas o primeiro de enormes prêmios que você receberá na sua vida. E para que a gente possa continuar se emocionando, que eu vou quebrar o protocolo, foi isso que eu fui orientado a fazer, e eu vou chamar aqui, para dar continuidade, não sei se deveria ser o cerimonial, mas acho que eu vou deixar para o cerimonial, mas eu vou quebrar o protocolo e vou chamar aqui a Ana Lúcia, que é a esposa do nosso... Ana Lucila, desculpa, que é a esposa do Paulo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Paulo perguntou se eu estou pronta para isso. Mal sabe ele que eu estou mais que pronta. Marido, é difícil conseguir fotos, porque quem conhece o Paulo sabe que ele não larga esse celular. Então, para eu conseguir o contato de alguns amigos, foi super complicado. Eu tive que roubar esse celular durante a noite, tirar umas fotos de uns amigos para mandar uns pedidos. E quase todas as fotos são tiradas por ele, porque ele se gaba de ter o melhor celular para tirar foto. Então, é complicadíssimo, porque eu mesma não tinha quase nada. Então, eu fui fuçar lá no passado mesmo para conseguir isso. Ele está funcionando? A história começa, obviamente, com o nascimento dele, né? O preferido, né? Márcia? Elisa. É o primeiro, né? É o preferido. E eu tinha algumas fotos dele mais novinho, mas eu não sei em qual computador ficou. Dele num bibi, assim, andando. Era uma fofura só. Mas eu não conheci ele nessa época, não. Depois ele foi, então, vamos pular a parte da adolescência, que eu não sei se eu posso falar sobre ela. É melhor a gente passar reto, né? Não devemos. E ele foi para a Faculdade de Medicina. Tem algumas poucas fotos aí do pessoal da medicina que me mandaram, né? Para quem... Deixa eu ver, esse tem um laser? Não tem laser. O Paulo é aquele ali de Carminha, ali, do lado direito da foto, da primeira foto. E o primeiro sentado aqui, à esquerda da segunda foto ali. Onde que eu passo? Que eu não estou conseguindo. Aqui é um encontro deles bem mais jovens, e depois eu vou mostrar o encontro de 25 anos, que foi recente e eu pude participar. E na foto da direita, ele com o grande mestre de neurofisiologia, Dr. Luiz Antônio, que foi, com certeza, uma das pessoas que influenciou ele bastante na carreira. Como sempre, um líder, né? Ele foi orador da turma de medicina e é muito adorado pelos colegas. Eu pude verificar isso nos encontros de turma que eu participei. O Paulo tem um talento nato com as pessoas, né? Esse foi o lugar responsável pelo início da carreira dele. Ele tem um carinho enorme por esse lugar. Ele me levou para visitar e ver de cima a faculdade. Ele adora esse lugar. Depois ele foi para a neurologia, para a Unicamp, foi para o ambulatório de distúrbio de movimento. Esses são amigos lá do ambulatório. Foi para vários eventos, né? Fez o doutorado junto com a Grício Crespo, que está aqui nos homenageando aqui com a presença dele, e é uma pessoa que a gente convive muito até hoje por causa da eletromiografia de laringe, que foi o que ele desenvolveu com o Paulo, né? Tem os títulos de especialista que o vereador Carmo já falou. E aí ele começou uma trajetória que é uma trajetória que poucos seguem, que é uma trajetória que tem um certo significado político, mas que é muito mais, para mim, um significado de idealismo, de querer coisas certas, querer lutar pelo que é correto e tentar deixar para as outras pessoas e para os mais novos um mundo com regras melhores, com regras estabelecidas e lutar por uma neurofisiologia feita direito nesse país, né? Isso tudo acontece sempre por ação de pessoas que têm esse tipo de
de sentimento, de idealismo. A gente diz na sociedade que o pessoal pergunta para a gente, mas por que vocês, né, presidência, dá um trabalhão danado, é voluntário, não ganha nada? E eu falo, é uma pinga, é quase um vício. E depois que você se envolve, é dificílimo você sair, porque você aprende o quão gostoso é a sensação de quando você consegue coisas que não são nem coisas palpáveis e nem muito menos financeiras. São orgulhos que a gente coleciona. Ele começou como presidente, como tesoureiro, depois como presidente, e eu acabei seguindo também essa tendência dele, acabei me contaminando. Tomei a pinga junto, né? Aqui em Campinas, teve uma história bem importante com a Neurofisiologia Clínica de Campinas. Isso, antes de eu chegar, ele desenvolveu bastante a neurofisiologia, é um nome muito conhecido na área aqui em Campinas. Quando eu cheguei aqui, ele já era bastante conhecido, né? E depois a gente abriu uma outra empresa, que chama Centro de Neurologia de Campinas, e com o auxílio de algumas pessoas, isso foi crescendo e ficando maior, e o espaço foi ficando pequeno para nós. Essa é a Juliana, uma funcionária que seguiu a gente por mais de 18 anos, foi uma fiel funcionária e ajudou muito a técnica do Paulo de neurofisiologia. E a gente tem hoje, na nossa clínica atual, algumas pessoas que nos ajudam demais, e sem elas, com certeza, o Paulo não poderia ter o desempenho que ele tem, e nem eu, e a gente não poderia fazer o que a gente faz para os nossos pacientes. Então, a Eliana, o Luiz, a Gabi, a Rafaela, a Letícia, o seu Moreira, que não está presente hoje, porque ele teve motivos médicos para se afastar, então ele está tentando assistir de casa a transmissão, e eu tenho certeza, gostaria muito de estar aqui, porque é um grande fã desse genro dele. Eu, o Fernando, que é braço direito do Paulo também, e os nossos colegas, a Patrícia, o Carlos, o Lucas, o Alberto, são todas pessoas que fizeram bastante diferença, fazem bastante diferença na nossa vida. Hoje em dia, os residentes da Unifesp, para quem não sabe, o Paulo acabou fundando um serviço de neurofisiologia na Unifesp. Ele é voluntário lá, ele não é contratado, mas ele faz o treinamento dos residentes lá. E, inclusive, trouxe aí o rapaz de terno azul, é um amigo nosso que é o chefe da neurofisiologia da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e trouxe para dar aula lá na faculdade. Então, o Paulo tem muitos conhecidos internacionais e que valorizam muito o trabalho dele, e a amizade também. E aí deu origem a essa clínica. Opa, passou rápido demais. Essa clínica, que hoje já está até diferente do que está essa foto, já está um pouquinho mais acabada. Isso foi quando a gente terminou a clínica, com uma vertente bastante grande do ponto de vista educacional. A gente construiu um auditório, e é o xodó do Paulo poder dar aula nesse auditório. Então, para nós é realmente um lugar fantástico para estar todo dia. E aquela turma ali que fez parte da formação dele na faculdade, esses tempos atrás fez 25 anos de formado, plantaram uma árvore, né, teve homenagem, se reuniram, fizeram festa, foi fantástica. Opa! Ih, agora deu spoiler, hein? Pô, marido, fecha o olho. E foi um encontro bem gostoso. Você fechou o olho? Não pode. Foi um encontro bastante gostoso. Hoje eu posso comemorar que também são meus amigos, muitos dos amigos do Paulo. Me receberam de braços abertos, eu adoro encontrar com eles. Aliás, todos os amigos, né? Essas duas foram as que eu consegui rapidamente roubar o contato e me mandaram algumas fotos, porque todas as outras estão no celular do Paulo e é bem difícil eu roubar. Ele está ali no fundinho, nessa reunião. A gente passou a participar de uma série de atividades científicas juntos, por causa da sociedade, no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira. Então, realmente existe uma abnegação bastante grande do trabalho que rende
benefícios financeiros para o trabalho que só rende benefícios ideológicos e no nosso orgulho mesmo. E é bastante reconhecido, está aí o Paulo no último Congresso Brasileiro de Neurofisiologia Clínica, que ele foi um dos organizadores, e principalmente porque nesse congresso foi o Congresso Latino-Americano também de Neurofisiologia, do qual ele é o presidente atualmente da sociedade. Foi um congresso impressionante para a área de neurofisiologia clínica, com um público recorde, com 38 convidados internacionais. Foi um congresso de um gabarito excelente para a área, sendo a neurofísio uma área bem pequena no Brasil ainda, né? Então, aí os amigos. Muitos amigos a gente consegue homenagear graças a essa nossa vivência aí no mundo mais político da história, né, da sociedade e tudo mais. E recebe, inclusive, convidados internacionais. Nessa mesa tem alguns. E, nesse congresso, ele lançou a primeira obra pura dele, o primeiro livro dele. Foi uma tarde de autógrafos que durou mais do que devia, porque tinha um monte de gente na fila para ele assinar, né? E foi excelente. Foi um livro escrito muito assim, trabalhoso, porque num período em que a gente tinha muita coisa para fazer, estava organizando o congresso e junto tem as atividades da própria Unifesp. Mesmo assim, ele conseguiu organizar a obra e lançar a tempo aí no congresso, e foi excelente. Das paixões, óbvio, né? A família, minha sogra, meu sogro. O Paulo, obviamente, tem um orgulho muito grande do pai e da mãe, e eu também tenho. E fui aceita na família como filha. Adoro a minha família. A família são várias pessoas. Essa é antiga, hein, gente? Estava todo mundo mais velho. E eu pus essa porque a vovó Lourdes está nessa foto, em pé com a gente, comemorando na minha casa, né? Eu quis lembrar dela nessa época, e não nos últimos anos da vida, em que ela estava mais restrita, né? As irmãs, os xodós, a Liz e a Márcia. Passa. Então, aí, no nosso casamento, elas tiveram que me aprovar, viu? No meu casamento. Tiveram que me aprovar, tinha uma ameaça aí de eu não ser aprovada. E os filhos, que são essa é uma das grandes paixões do Paulo, as crianças. A gente vai ver fotos dele brincando com as crianças pequenas, está sempre o Paulo sentado no chão, as crianças em volta e fazendo bagunça, é sempre assim, né? Os sobrinhos, todos que estão aqui também. Os outros primos, né, a família toda. Quem conhece o Paulo sabe que ele gosta muito de visitar todo mundo e separa um tempo e faz um esforço grande para poder encontrar sempre todo mundo. Ele valoriza bastante isso. A minha família, que também acolheu o Paulo como filho e acolheu a Giovana e o Tiago como netos também. Ai de quem disser o contrário. Lá é assim. Uma das paixões do Paulo é viajar. A gente adora, eu também gosto, então, e viajar com a família é uma prioridade, então a gente tenta fazer isso bastante frequentemente, né? Tá aí a Fernanda, que foi adicionada à família pelo Felipe, foi uma excelente adição. A Lelê, que cuida de nós o tempo todo. A Emília é aquela outra mãe que a gente tem e que cuida da gente bastante. Sem ela, a gente não conseguiria fazer nada, praticamente, né, Lelê? Está aí o Luiz, que é o seu grande mentor. Eu fiz questão de colocar a foto dele. Uma das paixões é a neurofisiologia, e essa foto aí a gente está fazendo traçados para a aula. A gente tinha que dar uma aula de como as coisas acontecem errado na neurofisiologia. Como a gente não tinha nenhum traçado errado, a gente teve que produzir alguns, né? E aí, entre eu fazer alguns nele e ele em mim, uma das funcionárias falou: não, você está cômico demais, eu vou tirar foto de vocês. Né? A outra paixão são os barcos, velejar, essa desde novinho. Tem uma série de fotos dele fazendo isso. Opa, outro spoiler. Outra é avião, essa ele nunca conseguiu desenvolver, mas é uma vontade grande. E, mais recentemente, o kitesurf,
porque ele está se aplicando bastante e já está conseguindo ficar em pé na prancha bem jóia, assim. Outras são as corujas. Né? Quem conhece a gente sabe que a gente tem coleção de coruja, e todo mundo dá coruja para a gente de presente o tempo todo. Né? E, por último, o marido. Esse é um pensamento que eu acho que exprime o que a gente está vivendo aqui hoje. Né? Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, pois cada pessoa é única. E nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas não vai só. E nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há aqueles que não levam nada. Há os que deixam muito, mas há os que não deixam nada. Essa é a maior responsabilidade da nossa vida. E a prova evidente de que duas almas não se encontram por acaso. Isso é para dizer que quando você passa na vida de alguém, você é o tipo de pessoa que deixa muito e leva quase nada. E eu te admiro por isso. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Paulo André Teixeira Quimaide. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.736, de 16 de maio de 2019, concede a Paulo André Teixeira Quimaide o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 23 de agosto de 2019. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e o vereador Carmo Luiz, autor da honraria. Convidamos à tribuna o nosso homenageado Dr. Paulo André Teixeira Quimaide para seu discurso de agradecimento. Bom, já tentaram me fazer chorar de todas as formas possíveis e imaginárias aqui, né? Quebra de protocolo e tudo mais. Eu achei que ia ser uma coisa simples, um discurso simples, e eu sou surpreendido com tudo isso. Ana pediu para eu não chorar, é impossível. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, dia que todo mundo trabalha. Hoje a gente trabalha muito mais para ganhar a mesma coisa ou ganhar menos, né? Então, eu sei que para a maioria dos presentes, aqueles que trabalham, é uma dificuldade muito grande. Então, eu reconheço o esforço de vocês de estarem aqui para assistir essa homenagem. Bom, eu vou tentar, pelo menos, contar um pouquinho da história. Eu agradeço a todos pelo que a Ana me apresentou um pouquinho de mim, apresentou até mais do que devia, né? O vereador Carmo, muito obrigado, né? Ao Alemão e ao Denis por me indicarem, e à Câmara de Campinas por
por me aprovarem, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não conseguia entender o que eu tinha feito para merecer isso, né? E eu acho que isso tem um pouco do que a Ana fala, né? Eu, quando faço um negócio, eu gosto de fazer bem feito, eu quero fazer o melhor, né? E eu não faço pensando no que eu vou receber em troca, eu faço pensando que a pessoa que vai vir fala assim, nossa, que trabalho bem feito, né? E eu acho que a gente deve se esforçar para que seja sempre assim, né? E, de certa forma, meu pai e minha mãe me ensinaram dessa forma, né? Eu tive professores que eu me relacionei que me ensinaram dessa forma. E quem trabalha comigo sabe que não é fácil, que eu sou chato, que eu exijo que melhore, que aquela curva está ruim, que aquilo tem que ser mais bonito. E volta e meia eu me surpreendo com um comentário de um colega que fala assim, mas eu estou acostumado a fazer a coisa funcionar, eu não estou acostumado a preparar para dar aula, né? E eu costumo dizer assim, que se você não faz aquilo que você faz com todo o cuidado, você nunca vai conseguir pôr aquilo numa aula, né? Porque o traçado não vai estar bonito o suficiente para você mostrar. Se você tratar todo mundo da mesma forma, igual, todo o traçado, você tiver o cuidado, a dedicação e a obsessão, né, de obter aquilo daquela forma, você vai ter muito mais oportunidade de expor o que você faz, né? E é isso que eu faço, né? Por isso que é tão fácil montar uma aula. Eu abro, pego algum traçado que tenho lá, porque vai estar bom, né? Porque eu me esforço por fazer dessa maneira. E eu acho que a gente tem que se esforçar para fazer sempre o melhor, tá bom? Vamos lá, agora que eu já me acalmei, eu consigo continuar. Eu vou contar para vocês uma história, né? Foi em dezembro de 86 que eu entrei em Campinas pela primeira vez, acompanhado dos meus pais e das minhas irmãs. Nós chegávamos da capital federal para aquela que se tornaria nosso novo lar. A escolha de meu pai tinha um foco, a Unicamp, núcleo de ciência e tecnologia, onde eu deveria estudar engenharia mecânica ou elétrica, que eram as minhas opções. Eu tinha apenas 17 anos, deixava o colégio militar em Brasília e sonhava com as praias de Santos e Guarujá, não com a Unicamp, nem com Campinas. Olhava pela janela do quarto do Hotel Bahamas, não confundam o Bahamas de Campinas, hein, pelo amor de Deus, e via as luzes das poucas edificações que pareciam existir naquela cidade. É difícil para os jovens aqui presentes imaginar a sensação que eu tive naquele dia. Não existia internet, celular, smartphone naquela época. As mídias sociais eram os canais de TV e os jornais. O que me permitia concluir que, de fato, estava indo morar no interior, no meio do nada. Nunca havia lido ou assistido uma notícia sequer daquela cidade na capital federal. Nenhum dos meus amigos de Brasília conhecia ou tinha ouvido falar em Campinas. Sim, pensei nos sítios, nas estradas de terra daquela pequena cidade, cujo nome certamente traduziria os poucos dos seus encantos. Campinas, colinas, pastos, sítios. Não me passou pela cabeça a possibilidade de ali haver uma boa universidade ou uma escola preparatória de cadetes do Exército, que essa sim eu sabia que tinha. Logo ao amanhecer foi uma surpresa. Aquela pequena cidade ganhava a forma da metrópole que a escuridão da noite me havia ocultado. Aos poucos, seus encantos floresceram diante dos meus olhos, no Bosque dos Jequitibás, na Praça Fluminense, com seu teatro de arena, no Parque Portugal, com sua caravela, no Mirante do Castelo, na Escola de Cadetes e tantos outros pontos da cidade que nós vimos aí, enquanto tocava o hino da cidade. Começava a haver ali uma chance de eu gostar daquela cidade. O bairrismo, tão acentuado nos moradores da época, com seus nomes cheios de história e pompa, rapidamente se desfez ante o meu desempenho na escola. O Colégio Militar de Brasília havia me preparado para os difíceis exames das academias militares, o que tornou muito fácil a minha vida naquele que era considerado o melhor colégio da época em Campinas, o Pio XII. Foi lá que conheci a mãe dos meus filhos. Seu pai
um importante médico da cidade, era conhecido em todo lugar. Não havia quem se referisse ao Dr. Antônio Gulhotta sem enaltecer sua dedicação e amor à medicina. Ali estava um exemplo de profissional devotado a cuidar dos outros. O convívio com esse importante personagem da história campineira me fez olhar para a medicina como eu jamais havia olhado. O Dr. Gulhotta faleceu esse ano. Foi duro. Eu já não tinha algum convívio com ele, foi bastante difícil. Mas ele deixou um legado. Ele ainda mora dentro de nós. Decidido a prestar a faculdade de medicina, só dei conhecimento aos meus pais da minha decisão após a aprovação no vestibular. Eu queria ser engenheiro, né? Infelizmente, não consegui alcançar nota suficiente para ser admitido na Unicamp, mas fui muito bem sucedido no vestibular da Unesp, transferindo meus estudos para Botucatu, uma cidade que eu guardo muito carinho até hoje, como a Ana disse. Minha mãe estava apreensiva com a mudança e meu pai externava um misto de confusão e preocupação. Não entendia por que eu havia mudado minha opção para uma profissão cercada de tanta dor, sofrimento, sacerdócio e abdicação. Eu não via dessa forma, nunca vi dessa forma. Via a satisfação de ajudar a reduzir a dor, de reduzir o sofrimento, reconhecimento e a gratidão das pessoas, mas não pensava no custo pessoal que eu teria ao fazer essa escolha. Foram 10 anos fora de Campinas, entre graduação em medicina e a residência em neurologia e neurofisiologia clínica. Morava em Botucatu de segunda a sexta e voltava para Campinas todo final de semana. Eu tenho ideia de que tenham sido cerca de 200 mil quilômetros percorridos nas estradas aí do interior. E ali tem uma companheira, Paula, Regina Paula, que muitas vezes dividiu comigo um lugar no carro, né, Paulinha? Indo e voltando, e as tantas aventuras que a gente passou naquela estrada, quando quebrou o vidro na chuva, você lembra disso? E nós voltamos na chuva sem o vidro da frente do carro. Nos anos que vivi em Botucatu, conheci muitos exemplos de profissionais da área médica, muitos dos quais me serviram de exemplo de amor e dedicação à medicina. Em Botucatu, a arte de ensinar a medicina se tornou uma paixão, e logo me tornei monitor de neuroanatomia, monitor de semiologia neurológica e monitor de neurologia. Admirava a inteligência e dedicação de 2 professores da neurologia que muito influenciaram na minha decisão de seguir a carreira na área. Um, o Dr. Ronaldo Fonseca, não tenho a foto com ele, o Ronaldo era meio avesso a tirar fotografia, e o outro, o Luiz Antônio, vocês tiveram a oportunidade de ver na fotografia, esse, um grande mestre que eu tenho no coração e um grande responsável por eu ter seguido a carreira. O Luiz Antônio, inclusive, foi meu co-orientador do mestrado na Unicamp. O nascimento da Giovana, filha que eu amo, me trouxe de volta a Campinas em outubro de 97. Era impossível ficar longe dela. Aquela coisinha fofinha, de olho claro, loirinha, impossível ficar longe da Giovana. Com muita dedicação ao trabalho e a ajuda do Centro Médico de Campinas e da Unimed Campinas, em pouco tempo eu tive condições de me sustentar sozinho. Iniciei meu doutorado na Unicamp em fevereiro de 2000, no mesmo ano que nasceu o meu segundo amor, que é o Tiago, que não pôde estar aqui hoje. Naquela época, me revezava entre a paternidade e a medicina. Adorava brincar com as crianças quando chegava em casa e nos finais de semana, mas não deixava de participar do Departamento de Ciências Neurológicas da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, do Comitê de Neurologia da Unimed. Tudo ia bem, exceto o meu casamento, que terminou em 2006. Não foram só coisas boas. Em 2006 mesmo, eu fui agraciado com a Ana. A Ana apareceu na minha vida. Minha esposa, neurologista, neurofisiologista e grande incentivadora. Ana mudou a minha vida. E posso dizer que minha história de sucesso começou, de fato, após conhecê-la. Inteligentíssima, compreensiva, disponível, carinhosa, sempre alegre, Ana me apoiou ao longo dos mais difíceis e felizes anos da minha carreira. A cada nova etapa, quando eu manifestava dúvida ou fraqueza, Ana sorria e dizia:
segue em frente que o caminho é esse mesmo. Minha vida com Ana me aproximou da minha família, de meus filhos e sobrinhos. Me trouxe de presente outro filho, o Felipe, e uma outra família que eu amo, família Moreira, querida. Ana impulsionou minha carreira de forma anônima no início, pelo simples prazer de me ver feliz e realizado. Depois disso, expus a todos o que considero uma parceria de sucesso. Paulo e Ana, Ana e Paulo, não importa. Estamos sempre juntos para ajudar um ao outro a atingir nossos objetivos. Aqui eu vou fazer um improviso. Quando você encontra alguém que você sabe que se você precisar, ou que você ficar doente, ou que você ficar incapaz, ela vai cuidar de você até o fim, você de fato encontrou alguém para dividir a sua vida. E isso não é fácil. Tá? Muitos casamentos acabam no momento da dificuldade. Né? É muito fácil a gente trocar. É só rasgar o papel, assinar um outro papel e está resolvido. Né? E a Ana, quando eu a conheci, eu falei, eu conheci a pessoa que faltava na minha vida, a minha metade. E eu sinto nela um carinho e um cuidado comigo que, por mais que eu me esforce, eu não consigo ter o mesmo carinho com ela. Eu faço de tudo, e eu ainda acho que ela tem muito mais, ela me dá muito mais do que eu dou a ela. Me desculpe, eu vou continuar me esforçando. Tornei-me diretor tesoureiro da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, depois presidente, participei de atividades das câmaras técnicas do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e do CFM, Conselho Federal de Medicina. Participo de comissões da Federação Mundial de Neurofisiologia Clínica, da Associação Americana de Neurofisiologia Clínica e do capítulo latino-americano, onde fui tesoureiro e sou presidente até 2021. Em 2022, devo assumir uma posição na Federação Mundial. Na SBNC, participei nas bancas de provas de minha especialidade por 12 anos, tendo examinado mais de 100 especialistas ao longo desses anos. Dei centenas de aulas no Brasil e fora dele. Formei mais de 50 alunos na minha área. Apresentei vários trabalhos em congresso, publiquei alguns deles, escrevi capítulos de livros e, recentemente, lancei um livro, que vocês puderam ver. Meu pai estava certo na escolha. Talvez enxergasse ali um futuro que eu não fui capaz de ver. Campinas me faz feliz. Deu certo, mesmo quando deu errado. Campinas me deu um lar, uma família, 2 lindos filhos, campineiros, muitos amigos, muitos, incontáveis amigos, e uma carreira de sucesso. Temos amigos em todo o mundo que desejam vir conhecer nossa casa em Campinas. Felipe me trouxe outra filha, Fernanda, e escolheram Campinas para abraçar como lar. Foi decisão deles, não foi porque estávamos aqui, foi escolha deles. E eu tenho certeza que meus netos vão nascer aqui. Ó, dedinho cruzado, né? Vai ser a minha aposentadoria. Quando lembro do desdém pueril daquele adolescente olhando pela janela do hotel há 33 anos atrás, sinto um pouco de vergonha. E hoje me emociono ao receber o título de cidadão dessa cidade. Obrigado, meu Pai do céu, por ter me proporcionado muito mais do que eu mereço. Obrigado aos meus pais pelo amor incondicional, por acreditarem em mim e servirem de exemplo como cidadãos, como pais, como avós. Obrigado, Ana, pelo seu amor, combustível para a minha vida e meus sonhos. Obrigado aos meus filhos pelo amor e pela compreensão. Às minhas irmãs pela cumplicidade e pelos irmãos e sobrinhos que me deram. Obrigado aos meus sogros e à família Moreira pela fácil aceitação e amor. Obrigado aos amigos aqui presentes que tornaram minha vida melhor e aos que não puderam vir pelas diversas manifestações de alegria enviando mensagens. Obrigado aos colegas de profissão da clínica que estão aqui presentes, dos hospitais, pelas incansáveis horas dedicadas para melhorar a vida de alguém. Obrigado ao vereador Carmo Luiz e todo o seu gabinete pelo carinho da indicação do meu nome para essa nobre homenagem e à Câmara de Campinas pela aprovação. Obrigado, Campinas, por me receber e me aceitar entre seus filhos ilustres. Jamais esquecerei essa data. Muito obrigado.
convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o senhor Paulo Simão Quimaide. Boa noite a todos. Eu só estou vindo aqui para primeiro agradecer ao nosso Pai generoso que me deu essa pérola, que nos envaidece, e dizer que essa homenagem é uma premiação a uma decisão tomada por escolher Campinas. Penso que o Paulo André mereceu essa indicação e ele fez muito mais do que eu esperava que fosse possível fazer. E está disposto a continuar fazendo. Agradeço ao Carmo Luiz pela generosidade, agradeço a presença de todos os amigos, que não são todos, mas é uma boa parte deles, pela presença, a minha família aqui também reunida, minhas filhas queridas, meus netos. Muito obrigado a todos, obrigado Campinas, obrigado meu Deus, obrigado Edila. Tudo de bom, uma boa noite. Obrigado. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Quando nós começamos, eu disse que seria uma noite emocionante, né? E foi, né? Uma noite especial, onde aqui vimos, né, todo o carinho, todo o amor que existe na família, superação, né? E um exemplo de sucesso para todos nós, viu, Paulo? Parabéns, viu? Continue. Eu gostaria, antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento especial ao seu Paulo Simão Quimaide e a dona Edila Teixeira Quimaide, junto com a Vera e o Alemão, que foram eles os arquitetos disso, né? Foram os artífices, né? Eles que planejaram tudo isso. E se não fosse por eles, Paulo, talvez nós não estivéssemos aqui nesta noite. Então, um abraço especial à Vera, viu, Vera? Obrigado, viu? Que conduzida aí junto com o seu Paulo, com a dona Edila, né? Da família, me fizeram a propositura. O Alemão veio com tanto convencimento e papapá, né? Aí eu falei, deixa eu ver o rapaz quem é, né? Deixa eu ver o currículo do rapaz, vamos ver se ele realmente merece. De verdade, uma honra, de verdade, poder fazer parte dessa história. E, como eu disse, uma história que eu tenho certeza que será de enorme sucesso. E nós fizemos parte nesse dia. E nessa sexta-feira, noite maravilhosa, um pouquinho frio, mas uma noite linda, que nós possamos realmente nos abraçar e uma noite de festas realmente comemorar esse diploma lindo, maravilhoso que o Paulo recebeu e que para nós, como eu disse, é uma honra estarmos juntos. Gostaria de aproveitar e agradecer a você que nos assiste através da TV Câmara, que nos acompanhou até agora. Obrigado pela sua presença. E a toda a equipe da TV Câmara, o Lucas, todo mundo que está aí trabalhando junto conosco, as meninas do cerimonial, os bombeiros, as meninas lá da cozinha, todos vocês. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui também tão bem assistidos e com tanto conforto. E agradecer em nome do nosso presidente, Marcos Bernardelli, um grande vereador, um grande amigo, e que tem conduzido com muita maestria todos os 33 vereadores, todos os 33, né, junto com ele, desta casa, e fazendo com que nós, como instituição pública da cidade de Campinas, consigamos fazer o nosso trabalho. E, para encerrar, dizer que temos um grande trabalho social dentro da cidade de Campinas. O Alemão é meu parceiro grande, né, Alemão?
O Alemão é o nosso braço direito lá. Nós trabalhamos junto por escolha, viu? Por escolha de verdade. Às vezes não, né? Porque às vezes as coisas acontecem sem que nós nem imaginássemos que pudesse ir pelos caminhos que percorremos. Mas hoje nós trabalhamos com uma das comunidades mais carentes da cidade de Campinas. Uma comunidade, é um Haiti dentro da cidade de Campinas, uma pobreza muito grande, que muitos nem imaginam que exista na grande metrópole, com quase 6 milhões de habitantes, mas nós temos uma comunidade que precisa do olhar da sociedade campineira, e como eu disse, nós somos os contemporâneos, nós temos, a nossa semeadura será o fruto de amanhã, e é necessário que façamos. E Campinas precisa de sanar um problema da sua história da década de 80, de 90, e estamos trabalhando com muita força na regularização fundiária e no resgate da dignidade humana de uma comunidade de quase 80 mil pessoas. E temos certeza que faremos um grande trabalho, e o nosso gabinete, aqueles que acreditam e que querem nos colaborar, seja de que forma for, o Gabinete 25 da Câmara Municipal de Campinas está aberto para que possamos realmente fazer da cidade de Campinas uma cidade melhor. E como nós sabemos, a vida acontece nas cidades. Se melhoramos nossas cidades, com certeza melhoramos o nosso planeta. E desta forma, continuar trabalhando, nós nos colocamos realmente à disposição e que possamos, né, apesar de todas as dificuldades, todas as adversidades que enfrentamos, temos os momentos maravilhosos da nossa vida, onde podemos abraçar e encontrar pessoas da envergadura e do quilate dessas pessoas aqui. Muito obrigado, Vera, por ter trazido esses grandes homens para o nosso lado. Tá bom? Então, desta forma, agradeço a todos, mais uma vez, pela presença, por vocês estarem com a gente, que engrandeceu demais a nossa festa, e dizer que a nossa casa está aberta, e tenho absoluta certeza que o coração da Ana, do Paulo, do seu Paulo, da dona Edília está exultante. Então, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite, e declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado a todos. TV Câmara, Campinas.